dia, essa já foi a TV mais moderna. Esse, o aparelho de telefone mais inovador. E esse foi o computador mais potente. No entanto, com o avanço das pesquisas e com o uso de novas tecnologias, todos esses aparelhos evoluíram. Muito disso aconteceu graças à microeletrônica. Até onde eu sei é a tecnologia que possibilita os computadores e celulares, tudo que os chips possibilitam no mundo de hoje, né? Tá, sem dúvida nenhuma, trabalhando com coisas assim bastante pequenas para que uma determinada comunicação possa estar chegando até você ou que você tenha esse dispositivo para estar se comunicando com o outro. A gente está com ela presente praticamente em todos os nossos aspectos, né? Na computação, no celular, no relógio, praticamente em tudo, satélite. Tudo que a gente faz é sustentado pela microeletrônica, a comunicação, né? O que seria o mundo de hoje sem celular, sem, né, aparelhos eletrônicos pequenos, né? Facilita na comunicação, nos equipamentos, na portabilidade, na redução dos tamanhos, em tudo facilita, né? Eu acho que nós já estamos dependentes dessa tecnologia para muitas coisas e isso é muito perigoso, porque nós estamos baseados numa coisa que é insustentável a longo prazo. Mas eles têm que cuidar o vínculo para não ficar totalmente dependente. Mas deve haver um equilíbrio também, né, para que as pessoas não se afastam tanto nos relacionamentos interpessoais e acabam dependendo tão somente da tecnologia. A tecnologia não sustentável prejudica o meio ambiente, de qualquer maneira. Eu acho que é um desafio agora a gente conseguir que mais pessoas usem também esse conforto da microeletrônica e que a vida continue sendo viável. Acho que esse é o desafio do futuro, né? O Pesquisa em Pauta de hoje entrevista Altamiro Sussin, vencedor do Prêmio Landel de Moura 2011, por sua trajetória como pesquisador. Sussin é professor da Escola de Engenharia da URGS, com ênfase em circuitos elétricos, eletrônicos e magnéticos. Ele fala sobre a microeletrônica e sobre as mudanças que ela provocou na vida do homem. Confira! Para começar, gostaria de perguntar o que exatamente é a microeletrônica, quais são as aplicações dela no nosso dia a dia? Eu diria que a microeletrônica é a técnica, a ciência, a engenharia e a arte de transformar a matéria nos elementos de controle dos sistemas eletrônicos atuais. Então, qualquer equipamento hoje em dia, qualquer equipamento eletrônico, hoje em dia, ao abrirmos, vamos encontrar, mesmo que não se saiba exatamente o que é, vamos encontrar lá dentro os componentes que são os circuitos eletrônicos, que são as partes ativas, é realmente lá onde a funcionalidade aparece. O usuário enxerga botões, teclas, displays, escuta sons de alto-falante, tem microfones, essas são as interfaces entre o homem e a máquina. Mas quem processa isso para que esse dispositivo adquira funcionalidade é a eletrônica e hoje em dia quase toda a eletrônica é microeletrônica, no sentido de que ela é pequena. Como é que se deu o desenvolvimento da microeletrônica no Brasil? No Brasil e no mundo ela se deu a partir da pesquisa de materiais, da física dos materiais e nas necessidades, na forma de responder, de tentar responder às necessidades da eletrônica, no início dos sistemas elétricos, depois da eletrônica, para as diversas aplicações industriais. Então, os primeiros dispositivos eletrônicos, que não são microeletrônicos, foram as válvulas. As válvulas que durante o período de ouro do rádio foram responsáveis pelas comunicações eletrônicas, eram componentes razoavelmente grandes, né, macro nesse sentido, e onde o comportamento das correntes elétricas eram controladas por diversas partes dentro de um bulbo, de um tubo de vidro, um vácuo lá dentro. Isso é a eletrônica. Com a descoberta do transistor e depois do circuito integrado,
que é um processo de produção de quantidades grandes, temos que dizer o que é grande, são milhões, bilhões de transistores num circuito integrado. Então, para que você tenha muitas peças num espaço mais ou menos pequeno, eles têm que ser micro, senão ficaria enorme. Como é que se desenvolveu a microeletrônica? Ela foi um desenvolvimento gradual. Começou com a descoberta do transistor, ele foi se aperfeiçoando, porque o desempenho dele como circuito inicialmente era medíocre, né? Com os aperfeiçoamentos foi melhorando, com a descoberta do circuito integrado, foram inventados processos de produção embatelada, no sentido de que é como se fizesse 30 mini pizzas ao mesmo tempo, né? Coloca rodinhas de pão, depois, eu não sei fazer, né? Mas imagino que depois coloca um molhozinho, depois coloca uma rodelinha de calabresa ou de queijo e coloca tudo no forno, faz todas ao mesmo tempo. E essa é a ideia da microeletrônica. Inclusive, as fábricas de circuito integrado hoje em dia já nem mais admitem pessoas para tratar com os processos, inclusive por problemas de contaminação. Qualquer sujeirinha é maior do que um transistor, acaba com aquele circuito integrado. Então são fábricas inclusive fechadas, robotizadas. Entra a placa de silício e ela vai seguindo um conjunto de etapas, depois de passar por um como se fosse um estágio, né, de limpeza ou de processamento, fecha o pacote e vai para um outro e vai andando de forma quase automática. E eu falei também, é quase que uma arte, mas é uma engenharia, que é o esforço que vai exigir dos projetistas que devem fazer o circuito integrado para aquela função, né? Mesmo ele sendo fabricado na mesma fábrica, um deles vai ser circuito de celular, o outro vai ser de joguinho, o outro vai ser de computador, o outro vai ser de, sei lá, de controle de automóvel, etc. A função dele depende do projeto, né? É que nem comprar um caminhão de tijolos, isso aí pode virar uma casa, pode virar um galpão, pode virar um estacionamento, depende do projeto. Esse projeto e essa criatividade está nas mãos dos projetistas de circuitos integrados, que é inclusive a área que a gente começou aqui na URGS há exatamente 30 anos atrás, quando nós começamos o grupo de microeletrônica da URGS, na área de projeto. Mas a URGS trabalha também na parte de processo, porque tem um laboratório lá no Instituto de Física que é capaz de produzir transistores integrados. De que forma os avanços nessa área da microeletrônica modificam as nossas vidas, modificam a vida do homem? No ciclo de um pouco mais de uma vida profissional, que é na faixa de 30 anos, né, entre começar a trabalhar e se aposentar, a evolução foi enorme e todo mundo diz que vai evoluir cada vez mais rápido, né? Então, essas câmeras que vocês estão vendo são sofisticadas, devem, sei lá, que tenha 5 anos, de repente são até mais novas. Elas modificaram, porque o trabalho deles, se fosse 10 anos atrás, seria bastante diferente, né? O trabalho das pessoas hoje em dia, em qualquer setor, você vai almoçar, paga 10, 20 reais no cartão de crédito. O papel, moeda, o dinheiro está praticamente sumindo. Tudo isso influi na vida da pessoa. Só não muda na direção que diziam que ia mudar nos velhos tempos. Diziam que com a eletrônica, então, e com a informática, a vida da gente vai ser mais fácil, tranquila, vai trabalhar menos. Tudo isso eu acho que não é verdade e talvez continue não sendo verdade daqui a algum tempo. Mas o que eu sinto é a gente cada vez mais dependendo da eletrônica, da microeletrônica, das comunicações, tudo mais. A gente conversa às vezes, né? Mas já pensou se agora parasse a internet?
tudo, completamente, em todos os lugares. Eu acho que a gente ia ficar com barata tonta, né? Paravam os aviões, paravam os bancos, paravam até as sinaleiras, né? Mas no futuro que eu enxergo é uma dependência cada vez maior de sistemas eletrônicos, informáticos, inteligentes. Né, entre aspas, porque tem que dizer, definir exatamente o que é inteligência quando se aplica a uma máquina, né, que é capaz de tomar algumas decisões baseadas em efeitos externos, mas enfim, que às vezes conseguem fazer coisas que nos surpreendem. Então, para resumir, eu diria que eu vejo cada vez mais as nossas vidas tomadas por essa nuvem, né, de informação, de formação, né, cada vez mais o ensino à distância, cada vez mais, de repente até ajudando a diminuir um pouquinho esse caos que é a nossa necessidade de deslocamento hoje em dia, né? Não tem mais sentido a pessoa sair daqui de manhã, ir para uma reunião em Brasília de 3 horas e voltar, né? Faz por comunicação. É a eletrônica mudando a nossa vida, nesse caso sim, para o nosso bem, né? Um pouquinho menos de transtorno, de deslocamento, e nesse caso bem inclusive para a natureza, porque o consumo de energia para ir até lá e voltar, participar de uma reunião de 3 horas é um custo alto sob o aspecto econômico e sob o aspecto ecológico, né? Desse tópico ainda, gostaria de saber como é que o senhor vê a tecnologia enquanto positiva e enquanto negativa. Quais são os pontos positivos e os negativos? Positivos eu vejo um monte. Eu tenho certas dúvidas se nós estamos usando eles da forma positiva. Tá? A tecnologia em si, eu vejo muito mais fatores positivos do que negativos. Agora, é verdade que a produção da tecnologia é um processo, como eu diria, é um processo agressivo para a natureza, né? Vocês estão trabalhando com componentes raros, caros, poluentes e que não são reutilizáveis. É um problema extremamente complicado. Então, como que essa produção e esse consumo impactam também o meio ambiente? Eu fico pensando, às vezes, né? Os carros deveriam ter um escapamento, uma matéria fétida e poluente né? e sólida, né? E aí as pessoas iam se dar conta da poluição que a gente está gerando. Como sai do escapamento um ar transparente, né, e com um cheiro que a gente praticamente se acostumou, não se dá muita não se dá muita atenção, né, para essa poluição, mas na verdade está se jogando na atmosfera quantidades absurdas de componentes que não estavam no início do século, né? Não precisa no início do século XX, né? Não precisa ir muito longe, né? Nós estamos, eu acho que, transformando a natureza e não vamos ter tempo para nos adaptar. Então eu não sei exatamente como é que isso vai se comportar. Mas já se sabe, esses eventos, Rio 92, agora vai ter Rio a cada 10 anos, não sei se é 12 ou 22, já chamaram a atenção, né? Nós estamos produzindo lixo demais, lixo sólido demais. Os lixões não vão resolver o problema, e não vão resolver o problema para uma produção cada vez maior por pessoa e cada vez maior número de pessoas produzindo lixo e cada vez mais se produzindo
materiais. Um dos mais famosos é o celular, porque muitos trocam a cada ano. Eu gostaria de trocar, mas faço força para não trocar a cada ano. Mas são os carros, é o plástico, toda essa microeletrônica que que não é econômico reciclar. Então, o que fazer? Esse é um problema extremamente sério e como é caro, como tem um custo social, as pessoas preferem fechar os olhos, né? E, enquanto estamos conseguindo sobreviver, quando o problema aparecer, a gente vai resolver. A questão é que, eventualmente, quando não der mais para conviver com ele, pode ser tarde para tentar como é que se diz? Remediar. Um bom diagnóstico e uma boa atitude preventiva talvez seja necessária, não só adequada, né? Seja necessária para nós conseguirmos manter essa sociedade linda que está aí, né? Ninguém tem dúvida que nós estamos num admirável mundo novo, né? Mas um pouquinho de futurologia, não é futurologia, é um pouquinho de projeção, né? Pode ser científico, não precisa fazer adivinhação, é só fazer estudos e ver que estamos precisando uma tomada de consciência. Professor, eu gostaria de perguntar qual é o programa de desenvolvimento para a inserção da TV digital aqui no Brasil. Quando foi lançada a televisão digital, lá por 2013, o decreto que instituiu a televisão digital, o Brasil fez um trabalho de levantamento das tecnologias disponíveis e com a intenção de depois desenvolver essa tecnologia, né? Ele optou por um padrão misto, né? O sistema de transmissão japonês com o sistema de codificação de vídeo H264 e de áudio AAC. O que se esperava que fosse um processo contínuo, terminada a definição, se começasse a trabalhar, se mostrou que não aconteceu por diversas formas, né, que o sistema brasileiro de ciência e tecnologia talvez não tenha conseguido o recurso de imediato, mas houve sim uma tentativa de desenvolvimento de tecnologia, porque um dos objetivos da televisão digital é o desenvolvimento tecnológico desse nível, né? Portanto, ligado à microeletrônica, né? Fica associado ao que nós falamos há pouco, porque dentro da televisão digital não se consegue fazer televisão digital sem microeletrônica, porque tem um processamento digital de sinais que reconstrói a imagem que vem comprimida pelos canais, seja pela banda larga internet, ou seja nos canais abertos, chega pela antena. E nós aqui na universidade, na URGS, participamos desses programas, inclusive eu coordeno um desses trabalhos que reúne 12 grupos que está desenvolvendo a parte do terminal de acesso e a codificação e a decodificação de vídeo H264. A gente tem dúvidas se alguém no Brasil um dia ou no exterior um dia vai utilizar as nossas pesquisas, mas de qualquer forma eu acho super importante que se mantenha esse trabalho, porque ele deveria determinar como está no acordo, pelo menos subentendido no acordo Brasil-Japão, de que nós vamos trabalhar juntos no desenvolvimento dessas tecnologias. Se não da que está presente agora, pelo menos vamos estudar, e é isso que nós estamos fazendo. Nós já temos quase pronto um protótipo rodando em cima da mesa. Quando fizerem o próximo, nós teríamos condições de trabalhar junto com os laboratórios japoneses. E de que maneira a TV digital vai modificar o modo como nós assistimos televisão? Possibilidades da TV digital são enormes, inclusive o pessoal de comunicação deve estar pensando muito nesse assunto, é a sala da convergência. Não se sabe mais o que é telefone, o que é televisor, o que é computador, está tudo misturado.
Então, eu acho que a televisão digital vai oferecer mais possibilidades para o telespectador e para o pessoal de comunicações uma dor de cabeça que é uma nova mídia, que não é mais agora o homem da... como é que é? O você da poltrona, né? O que está pensando você da poltrona? Não interessa o que ele estava pensando, porque o que estava falando não tinha realimentação. Mas agora ele pode dizer, se você está pensando A, aperta o botão tal, se você está pensando B, aperta o botão B, e ele vai mudar a sua programação em função do que o telespectador está pensando. Tem um certo problema que é até que ponto isso aí vai entrar na intimidade das pessoas, né? Porque ao mesmo tempo a própria emissora vai poder avaliar quem está assistindo aos seus canais, mas talvez mude também o fato de, em vez de você se reunir 10 pessoas, como fazia para assistir um jogo de futebol, ou para assistir novela, ou para assistir um filme, agora talvez tenha menos pessoas, mas cada uma olhando o seu canal, ou dentro do seu canal, a sua visão, ou dentro da sua visão, um zoom para um determinado ponto. Então, a produção vai ter que fornecer mais conteúdo, mais vistas, mais ângulos de visão, mais comentários diferentes, mais capacidade de tratamento da pergunta do telespectador. Porque se você pergunta para 5 pessoas, tem 5 respostas. Se você pergunta para 80 milhões em ação, né, e todo mundo responder, como é que você trata em 5 segundos essas informações e toma uma decisão, né? Então essa simbiose, mídia, comunicação, como é que se chama? Bidirecional, interativa, né? Que vai provocar talvez uma mudança muito grande. Inclusive, até o pessoal comenta que pode até diminuir mesmo com a tecnologia digital, a abrangência da televisão aberta, porque a pessoa está com a ideia de assistir aquele assunto, aquele tema, aquele capítulo, aquele filme ou aquele jogo, e vai chegar em casa e vai procurar a fonte que tenha aquele assunto naquele momento. Que é diferente de você chegar, ligar o televisor e, se interessar, você sente e assiste, senão você fica fazendo outra coisa. Agora, tem muito ainda a fazer na parte da interatividade, que é o chamado canal de retorno, né? Não só o meio físico, mas a ergonomia disso e como é que a gente vai processar essa informação, como eu falei há pouco. E depois, responder adequadamente, porque se tivesse aqueles 80 milhões, se tivesse 1000 perguntas diferentes, você não consegue dar as 1000 respostas, porque o seu canal de broadcasting tem um número limitado de banda, então ele vai conseguir responder um número limitado de respostas. E nesse outro caso, nós temos que apelar para outras formas de comunicação. Muito obrigada, professor, pela sua Obrigado a participação. você. A gente agradece.